Olá pessoal, vamos a uma aula, mais uma aula. Essa aula a gente vai falar sobre a representação tabular, ou seja, vai falar sobre a representação de dados na forma de tabela. Bom, a representação na forma de tabela consiste simplesmente em agruparmos dados em linhas e colunas e fazer isso de forma ordenada, tá? Então essa representação ela pode ser esquemática. Nós vamos falar sobre os elementos que compõem uma tabela, as séries estatísticas e distribuições de frequência, tá? Bom, então vamos dar início aqui como se representa uma tabela. Então, essa parte é meio boba, é meio trivial, porém vale ressaltar isso aqui, que é a forma como a gente representa ela. Vai ter um título, um cabeçalho, com algumas informações importantes, o corpo da tabela em si, que é onde vai estar agrupado os dados, né? E por fim, um rodapé que vai trazer outras informações que às vezes são informações importantes para a interpretação do texto e outras vezes é uma informação importante para informar de onde os dados foram tirados, por exemplo, tá? De onde foi a fonte e tudo mais. Apesar de ser uma aula introdutória sobre tabelas, né, no nível em que nós estamos fazendo essa aula, né, estudando essa aula, estudar tabelas não é algo, digamos assim, novo pra gente, então por isso que as coisas não são tão mastigadas assim, tá? Bom, os elementos que vão compor a tabela serão vários, como título, cabeçalho, corpo, linhas, colunas, coluna indicadora, casa ou célula, rodapé, fonte, notas e chamadas. E aqui um exemplo que nós vamos ter todas, né, ou pelo menos alguma delas aqui indicadas para gente, tá? Então nós temos aqui um exemplo. Aqui nós temos o título, tá? Que é Vendas da Companhia Alfa entre 1970 e 1977. Temos aqui o cabeçalho que vai informar para a gente o ano e as vendas. Se a gente fosse trabalhar isso com funções, a gente teria aqui uma variável tempo e aqui uma variável que informa os valores de vendas, tá? Em R$ 1.000, ou seja, esses valores multiplicados por 1.000, tá? Além disso, aqui a gente tem embaixo aqui no rodapé a fonte, né, de onde foi tirada essa tabela, tá? E aqui os dados, que são os anos, e do outro lado aqui os valores de vendas em reais. Bom, depois que a gente sabe como montar uma tabela, que é importante, né, a gente saber montar uma tabela, e não importa o nível em que nós estejamos estudando, seja o nível básico, o nível superior, mestrado, doutorado, a gente tem que saber como montar uma tabela. Por isso a gente vai ver alguns modelos básicos, tá? Então nós vamos ter aqui a série temporal ou cronológica, a série geográfica ou territorial, específica ou qualitativa, ou uma mista, tá? Mista ou composta. Então nós temos 4 tipos aqui para a gente poder analisar. Nós vamos fazer agora. Então vamos começar pela temporal ou cronológica. Nada mais é do que aquela tabela em que uma das variáveis é o tempo, tá? Então uma das colunas ou linhas, né, da forma, depende de como você vai querer agrupar essa tabela, porque da mesma forma que aparece aqui essa tabela em que informa para a gente os anos e a produção em valores aqui, nós poderíamos também dispor, né, essa forma aqui de uma maneira horizontal, isto é, os anos e a produção, né, o cabeçalho aqui poderia estar aparecendo para a gente aqui na forma vertical, numa única coluna, e os anos estariam distribuídos nas linhas e a produção também distribuída nas linhas abaixo. Também daria o mesmo aspecto, porém na grande maioria nós adotamos, acredito que essa postura de tabelas, tá? Como a gente vai ver nos outros exemplos aqui, simplesmente pelo fato da organização em termos de linha, porque no final das contas, toda essa apresentação que a gente faz aqui, a gente vai estar utilizando, por exemplo, quando a gente faz a faculdade, né, o nível superior, a gente vai estar projetando todo esse ensinamento para no futuro aplicarmos, por exemplo, num trabalho acadêmico ou no TCC. Então, geralmente isso está associado a uma disposição de material, nos casos seria uma folha A4,
Então a tabela tem que caber ali, ela tem que estar bem organizada, bem bonitinha. Então, por isso que geralmente nós adotamos esse processo aqui. Mas voltando, porque de fato importa agora, a série temporal cronológica é a série cujos dados estão dispostos em correspondência com o tempo, ou seja, varia tempo e permanece constante o fato ou o local. Aqui nós vamos voltar um pouquinho aqui só para a gente analisar o seguinte. Ó. Uma série estatística é um conjunto de dados ordenados segundo uma característica comum, as quais servirão posteriormente para se fazer análises e inferência. Isso aqui é importante, né? Eu quis voltar aqui para falar um pouco sobre uma das atividades que eu passei para vocês, que se encontra na plataforma, tá no Siga. Então vocês vão entrar lá, vocês vão ver uma tarefa, e nessa tarefa eu pedi para vocês criarem, né, pensarem num determinado problema, que vocês conheçam o problema. Não é para resolver o problema, mas para que vocês pudessem organizar um método, uma forma de como vocês fariam um trabalho sobre aquele problema, sem de fato entrar a fundo nesse problema, só utilizando aquelas regras que foram ensinadas no vídeo anterior, tá? No finalzinho eu mencionei sobre como fazer uma pesquisa estatística, e aí eu queria que vocês organizassem, digamos assim, como se fosse um trabalho, tá? Mas sem entrar a fundo nele, mas organizasse, mostrasse para mim assim, olha, professor, se eu pegasse esse problema, eu iria fazer isso, o segundo passo eu faria isso, no terceiro passo eu faria aquilo, e até chegar no último passo, conforme aqueles passos que foram elencados, que foram mostrados no vídeo anterior, na aula anterior, tá? Naquela oportunidade nós tivemos uma aula ao vivo, e essa aqui uma aula simplesmente gravada, tá? Então vamos continuar. Então a temporal é aquela que está em concordância com os valores do tempo, tá? Em concordância com o tempo. O tempo varia nesse tipo de análise, nesse tipo de tabela. A segunda é uma série geográfica ou territorial. Então, uma tabela que você organiza em forma geográfica, ela vai conter elementos geográficos, elementos territoriais, ou seja, locais. Nesse caso aqui nós temos uma tabela que informa a população distribuídas aqui em regiões, como a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, que geralmente são aqui indicam para a gente as regiões do Brasil, né? Como a gente agrupa aqui, ou melhor, como a gente separa os estados aqui do Brasil, utilizando essas regiões. Então nós temos aqui a população e aqui temos o título e tal. E aqui é interessante, né? Destacar essa correspondência, né? Aqui a época, ou seja, o tempo, né, e o fato, eles permanecem constantes. Aqui é o fato e o local que permanecem constantes, o tempo varia. Aqui o que é a mudança, a variação aqui é no local, e o próximo passo é uma série específica ou qualitativa, tá? É uma série cujos dados estão dispostos em correspondência com uma espécie ou qualidade, ou seja, varia fato e permanece constante época e local. Nesse caso aqui, o fato ele vai dizer respeito à localização urbana e rural, e nós temos aqui a população na região urbana, na parte urbana de uma cidade, por exemplo, no caso aqui é do Brasil todo, e aqui a quantidade da população na parte rural do Brasil. Observando que esses valores aqui são multiplicados por 1000, e aqui é bem interessante, porque algumas vezes a gente pode acabar esquecendo desses detalhes. Claro que aqui, no final das contas, pode ser que caia algum exercício numa prova, no trabalho, enfim, vocês precisam resolver no concurso, por exemplo, né? Alguma prova, algum exercício em específico que trabalhe com isso daqui. É importante notar que algumas informações, como vocês fizeram provavelmente o Enem ou vestibular, em questões matemáticas que tem textos muito grandes, muita informação ela é utilizada e muitas outras estão ali só para preencher um espaço na questão, mas que não necessariamente influencia na hora de resolver, tá? Então é importante a gente sempre ler, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, não tem informação nenhuma que antecede aqui a tabela. Nessa aqui nós temos um título que mostra a multiplicação por 1000. Nessa outra também um título que indica para a gente que vai ter algo multiplicando por 1000. Isso aqui
que eu estou citando não é específico, tá, para uma série qualitativa ou específica, não é. Mas é bem importante a gente sempre ter isso em mente, porque hora ou outra é, esse tipo de correspondência pode aparecer numa questão e a gente tem que saber lidar com isso, tá? Então aqui a gente pega esses valores aqui e multiplica por 1000. Muitas vezes para fazer o cálculo em si a gente não necessita multiplicar por 1000, porque no final das contas a gente poderia pegar o resultado final da conta final e multiplicar por 1000, que também dá certo. Mas aí, claro, tudo tem que ter o cuidado da questão em si para saber se pode ou não fazer. Mas vamos analisar aqui, tá? Então aqui nós vamos ver que o fato ele vai variar, mas a época, ou seja, os anos em que foram analisados os dados permanece constante. Nesse caso aqui o tempo, a época é 1980, permanece constante. E o local permanece constante, no caso aqui, Brasil. Porém, o fato que diz respeito à região, à população urbana e à população rural, é o que muda aqui no decorrer, não, na distribuição aqui da tabela. Uma série mista composta é aquela em que agrupa, tá, duas coisas distintas, ou seja, por exemplo, local e época. Então é a combinação de duas ou mais séries constitui novas séries denominadas compostas e apresentadas em tabelas de dupla entrada. O nome da série mista surge de acordo com a combinação de pelo menos dois elementos. Nesse caso aqui, local mais época, série geográfica temporal. Não necessariamente a gente precisa decorar esses nomes, porque na prática mesmo, só se você fosse só se a gente for fazer um trabalho ou um TCC voltado para nomenclatura, por exemplo, ou para falar sobre tabelas em si. Mas na prática, a gente não. Eu vou criar aqui uma tabela que fala sobre série geográfica temporal. Intuitivamente isso acontece, mas não necessariamente é necessário, tá, a gente decorar esses nomes, porque é meio que intuitivo. Se você prestar atenção nessa tabela aqui, a gente vai perceber que é uma tabela que envolve tempo, que envolve a população, nesse caso urbana, e as regiões do Brasil. Então nós temos aqui, ó, regiões do Brasil diz respeito ao local. Os anos, como tem mudança dos anos aqui, tem vários anos distintos, então significa dizer que é uma tabela que tem uma tabela temporal, uma tabela que envolve o tempo. Então, não precisa decorar nomes em si, mas é importante que a gente saiba interpretar a forma como analisamos, digamos assim, as entradas da nossa tabela. Quando a gente trabalha com funções nas disciplinas de cálculos, nas disciplinas de matemática elementar, dentre outras, essas entradas aqui a gente entende como sendo as variáveis, né? Ou seja, no caso aqui o ano geralmente é a variável t de tempo ou a variável x, e as outras a gente distribui aí conforme a necessidade, certo? Seja y, z, w, x. X não, porque já usou o x aqui, né? Mas depende de cada problema em si. Então vamos agora para a distribuição de frequências. Aqui são as séries estatísticas, né? Em resumo, aqui isso aqui seria as tabelas, tá, usadas na estatística, ok? E agora nós vamos para a distribuição de frequência. É o tipo de série estatística na qual permanece constante o fato, o local e a época. Os dados são colocados em classes pré-estabelecidas, tá, registrando a frequência de ocorrência. Uma distribuição de frequência pode ser classificada de duas maneiras. Pode ser discreta e intervalar. A discreta é uma que vai pontualmente falando dos valores. E a intervalar é aquela em que utiliza-se um intervalo de base para poder então fazer suas inferências, tá? Então vamos começar pela discreta. Bom, uma distribuição de frequência discreta ou pontual é a seguinte: são aquelas em que os dados são agrupados e o número de observações está relacionado com um ponto real, um único ponto, tá? Por exemplo, notas do aluno X na disciplina de estatística segundo os critérios de avaliação do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Santa Maria, SSM, que eu não lembro, tá? Esse aqui de 1990, tá bom? Isso aqui é um dado aleatório, tá? Poderia colocar qualquer ano aqui, poderia colocar, por exemplo, uma suposição de vocês. E aqui nós temos o seguinte: a variável X, ele tirou 6.3, 8.4,
5.3. Isso aqui é alunos diferentes, tá? O primeiro aluno tirou 6.3, o segundo 8.4, o terceiro tirou 5.3 e assim por diante. E aqui nós temos a frequência com que isso é dado, tá bom? Então vocês observem que a nota do aluno X, do aluno X1, tá? O primeiro aluno, por exemplo, o aluno, sei lá, o Alberto tirou 6.3, o Joaquim tirou 8.4, a Maria tirou 5.3, sei lá, José tirou 9.5, tá? E assim por diante. Nesse caso aqui, nós temos valores pontuais, ou seja, são valores específicos, um único ponto, um único valor para essa distribuição, né, em cada ponto da tabela. Já uma distribuição de frequência intervalar é aquela em que não é um único ponto, um único valor específico, mas sim um intervalo, tá? Na distribuição de frequências dessa frequência aqui, os intervalos parciais deverão ser apresentados de maneira a evitar dúvidas quanto à classe a que permanece determinado elemento. Tá? O tipo de intervalo mais usado é do tipo fechado à esquerda e aberto à direita, que é representado por esse símbolo, tá? Uma barra vertical com três tracinhos ao lado. Então, basicamente aqui, deixa eu ensinar para vocês a leitura, tá? Aqui o título diz o seguinte: altura em centímetros de 160 alunos do curso de administração desta Universidade Federal em 1990, tá bom? Lembrando que esses dados aqui eu estou pegando do livro, né, da apostila do Luiz, que ele me cedeu para poder dar aula para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui a altura. Então nós temos aqui, em vez de nós computarmos, criar uma tabela com quantos alunos tem 1,50 m, 1,51 m, 1,52 m, 1,53 m e assim por diante. Não. Aqui foi feito alguns intervalos. Por exemplo, de 1,50 a 1,58. Só que o 1,50 pertence a esse intervalo, porque ele é fechado à esquerda. E o 1,58 158 centímetros não pertence a esse intervalo porque está aberto à direita. Aquela questão de intervalo aberto e fechado que provavelmente, tá? Provavelmente não, certamente vocês estudaram aí em séries anteriores, aí tanto no ensino médio, fundamental e médio, quanto no início do curso de graduação de vocês, tá? Mas vamos pensar no seguinte. Só para recapitular uma coisa que é importante, a gente tem a reta real, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o eixo X. E no eixo X nós determinamos aqui um ponto inicial, que a gente demarca ele como sendo o 0. À direita nós indicamos o 1, o 2 e assim por diante. E à esquerda os valores negativos também simétricos aos da direita, tá? Então, por exemplo, quando eu posso ter vários tipos de intervalo, mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar no intervalo sempre de 0 a 1. Então nós temos um intervalo fechado, que ele é representado dessa maneira aqui, tá bom? Isso significa dizer que nesse intervalo o 0 e o 1 pertencem, além de todos os números que estão entre 0 e 1, como por exemplo o 0,5, o 0,25, o 0,1, o 0,00009, o 0,9999998, tá? E assim por diante, como você já deve entender. Existe um intervalo aberto, tá? Em que nós temos o número 0 e 1 também, só que entre parênteses, e que vale um detalhe importante, tá? Ele pode ser representado assim, ou pode ser representado assim, para indicar intervalo aberto. Qual que é a diferença entre o intervalo aberto e fechado? O intervalo aberto contempla todos os valores entre 0 e 1, porém o 0 e 1 não entra, tá? Um detalhe importante aqui, ó. O intervalo fechado, ele é representado da seguinte maneira, ó. Bolinha fechada no 0, interliga até o 1. Só que como está fechado, o 0 e 1 tem bolinha fechada. Algumas outras vezes, para representar isso, nós colocamos, por exemplo, no intervalo aberto, bolinha aberta, tá? Compreende todos os valores entre 0 e 1, mas o 0 e 1 não é aceitável. Existem mais dois tipos de intervalo, que não são nem aberto nem fechado, que por exemplo é o intervalo fechado à direita e aberto na esquerda, e ele pode ser um intervalo aberto na esquerda e fechado na direita, tá bom? Aqui as representações geométricas dele serão da seguinte maneira: na parte fechada é bolinha fechada e na parte aberta é uma bolinha aberta, e liga aqui o 0 com 1.
analogamente no anterior, tá? Bolinha aberta no 0, nesse caso, e bolinha fechada no 1, interliga todo mundo. Isso aqui é só uma recapitulação aqui, só para vocês, para a gente relembrar um pouco sobre o intervalo fechado e aberto. Voltando aqui no nosso slide, então nós temos o que? Nós temos aqui alguns intervalos em que indica para a gente o valor inicial e o valor final de cada intervalo aqui, tá? Percebam que de 158, tá? Para 158, ele coloca para a gente aqui o valor de x, que é 154, que seria a média, tá? Esses valores. Vocês podem perceber que de 150 para 158 são 8, então a metade aqui é o 154. De 158 para 166, a média, o ponto médio, tá? O valor médio é 162 e assim por diante aqui. Vocês podem conferir que sempre está na metade do intervalo. Aqui ao lado nós temos a frequência. Então, basicamente, o que a frequência diz para a gente? O quê? Que o valor, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre isso. Já vou falar um pouco mais sobre isso aqui, mas aqui a gente pode entender o quê? Nós temos 18 alunos desse curso que está entre 150 e 158. 25 que estão entre 158 e 166. 20 que estão entre 166 e 174. E assim por diante, até chegar no último, que ele diz pra gente que tem 15 alunos que tem 1,90 m a 1,98 m dos 160 que aparecem aqui nessa introdução pra gente, tá? Então, isso aqui é interessante pra gente notar como a gente pode agrupar na tabela alguns valores. Muitas vezes esses valores da direita aqui eles são omitidos digamos assim, dos leitores finais, ok? Mas isso não significa que a gente, na hora de fazer um trabalho, a gente tem que omitir. Na maioria das vezes é omitido. Se você pegar os livros, as teses, que não sejam estatísticas em si, né? Digamos assim, não seja uma tese, uma dissertação, um trabalho de estatística, mas um trabalho que usa estatística, por exemplo, muitas informações elas são omitidas, tá? Então, vale essa dica aí para vocês ficarem atentos. Bom, dentro, né, do estudo das séries de estatística, nós temos, por exemplo, os elementos de uma distribuição de frequências, tá? Nós vamos ter a classe, limite de classes, que pode ser inferior e superior, a amplitude do intervalo, amplitude total, ponto médio, frequência absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada, tá? E aí vocês vão ver, acabou aqui o slide. Mas vamos voltar aqui, vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então, primeiro aqui é a classe. Então, o que é a classe? A classe é cada subintervalo, ou seja, cada linha daquela tabelinha lá, na qual dividimos o fenômeno. Então, olhando para essa tabela aqui, a classe, nós temos essa primeira classe, que vai de 1,50 para 1,58, tá? Eu estou falando em metros, apesar de estar em centímetros aqui. Aqui, a segunda classe aqui de 158 para 160 e assim por diante, tá bom? Então, essas são as classes. Nós temos limite de classe, que são inferiores ou pode ser superior ou inferior, os valores extremos de cada classe, ou seja, de cada subintervalo. Vamos analisar aqui, o limite inferior dessa primeira classe, 1,50, e o superior, 158. Inferior, 158, superior, 160. Superior desse intervalo aqui é o 190 e o inferior é o 182. Então, é bem interessante aqui e bem simples como a gente analisa, como a gente observa o limite de cada classe. A seguir nós temos a amplitude do intervalo de classe, que nada mais é do que a diferença entre dois limites inferiores ou superiores consecutivos. Tá? Na prática, o que a gente faz aqui? Por exemplo, se eu quiser aqui saber qual que é a amplitude do intervalo de classe, eu só vejo o seguinte, ó, 158 menos 150 é 8. Então, a amplitude do intervalo de classe aqui é 8. Em geral, as amplitudes são utilizadas como sendo sempre a mesma. Vocês podem perceber nessa organização que sempre é de 8 em 8. Ó. 0 mais 8 dá 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32, e assim vai crescendo sempre de 8 em 8, tá? Claro que essa soma que eu estou fazendo aqui só são dos últimos dígitos para mostrar que vai de 8 em 8 aí,
os valores. Não estou colocando os resultados das dezenas e nem das centenas, tá? Só para exemplificar aqui a ideia de como calcula-se a amplitude no intervalo de classe. Mais à frente nós temos a amplitude total, que é a diferença entre o limite superior da última classe com o limite inferior da primeira classe, tá? Então, basicamente, a amplitude total para esse exemplo aqui é 198 menos 150. Então, a gente subtrai esses valores aqui, que dá 48. Então, esse aqui, nesse exemplo, a amplitude total é 48. Ponto médio de classe, que é o XI. É justamente isso aqui que eu mostrei para vocês na tabela, tá? É você pegar o valor médio entre os dois pontos. De 150 para 158, ponto médio 154. De 158 para 166, a metade do caminho é 162. De 182 para 190, o ponto médio 186, tá? Então vejam só, 182, 83, 84, 85, 86, 4 números. De 186 para 190, 187, 88, 89, 90, mais 4 dígitos, ou seja, está no meio caminho aí desses dois valores. Então esse aqui é o ponto médio, tá? O ponto médio tem uma forma de calcular bem interessante, que é só você fazer um determinado valor, limite superior, mais o limite inferior mais o inferior, dividido por 2. Qualquer um deles. Como em geral, como eu comentei com vocês, que a amplitude do intervalo, essa aqui, é sempre igual na maioria dos casos, a gente sempre tende a separar dessa maneira. Então, o que acontece é que é só somar e dividir por 2. Então, todos os valores vão dar iguais. E se eu sei, por exemplo, qual é o valor da amplitude, eu posso obter todos os pontos médios da minha tabela, da minha distribuição de frequências, só somando o valor da amplitude, ou poder também subtraindo, se eu tiver, por exemplo, o ponto médio de um valor intermediário aí, não é nem o primeiro nem o último, eu posso sair subtraindo para obter os anteriores e somando para obter os inferiores, tá? Os posteriores a ele. Basicamente aqui, né? Observando, claro, sempre o valor da tabela. Depois do ponto médio, nós temos a frequência absoluta, é a quantidade de valores em cada classe, tá? Então, por exemplo, na classe 1 eu vejo quantos valores tem, na classe 2 eu vejo quantos valores tem e saio somando esses valores, tá? Frequência acumulada é a soma da frequência absoluta da iésima linha, tá? Da iésima linha ou da iésima classe com a frequência absoluta das classes anteriores, tá? Então é a soma de tudo isso aí. Ou a frequência acumulada da classe anterior, tá? Então eu posso, por exemplo, calcular a frequência acumulada da 1 e da 2. Para calcular a 3, ao invés de eu somar com tudo, eu faço a soma da terceira com a das anteriores. E aí basicamente é a mesma coisa. Só muda a forma como você escreve. Mas no final das contas, essas duas coisas são somas, tá? Percebam que na verdade aqui os cálculos são, por enquanto, os cálculos são bem simples, tá? Da amplitude do intervalo, o cálculo é uma subtração. Da amplitude total, também é subtração. Ponto médio é somar e dividir por 2. Frequência absoluta é somar tudo. A frequência acumulada é fazer soma também, mas não de todos, é de valores específicos. Frequência relativa o quociente é a divisão entre a frequência absoluta da iésima classe com o somatório das frequências. Ou seja, eu pego a iésima classe e divido pela soma de todo mundo. Então, basicamente, essa é a forma como a gente faz. Então, vamos pensar, por exemplo, esse caso aqui, nesse exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu quiser saber o da classe 3 aqui, da terceira classe, desse problema aqui, da classe que envolve 166 até 174, eu tenho aqui uma frequência de 20, tá? E aí eu somo todo mundo é 160, então 20 dividido para 160, o resultado vai dar, não faço a mínima ideia, deixa eu pegar um calculador aqui. Então provavelmente não vai aparecer para vocês, porque eu estou filmando somente aqui o PDF, né? Então se eu pego 20 e divido por 160, o resultado dá 0,125. Então basicamente esse seria o valor da frequência relativa, tá? E a frequência relativa acumulada
tem aqui, observe que toda vez entre parênteses eu estou colocando a letra que geralmente nós vamos estar utilizando. Não necessariamente precisa ser essas letras, tá? As letras não importam, mas como sempre eu menciono, tá? As letras elas são importantes simplesmente para, digamos assim, a gente ficar com algo mais específicos, porque muitas vezes quando fica muito solto as coisas, a gente acaba se perdendo com tantas possibilidades. Então aqui essas letras elas vão indicar para a gente uma forma da gente organizar, tá bom? Então percebe que entre parênteses sempre tem a letra para facilitar a forma como nós organizamos as coisas, né? Organizamos valores e dados em si. Então a frequência relativa acumulada é o FRI, índice I, tá? É o somatório da frequência relativa da iésima classe com as frequências relativas das classes anteriores, tá? Então a gente pega as frequências relativas de todas as classes anteriores e soma com o que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero a frequência relativa, vamos pensar no seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui essa tabelinha aqui, e eu vou estar utilizando ela aqui. Vocês vão ver agora, já já, tá? Deixa eu mostrar aqui. Agora vocês vão ver lá onde eu vou estar utilizando ela aqui, tá? Nesse pedaço aqui. Eu poderia ter colocado uma parte branca aqui, ao lado da câmera aqui, né? Em cima da câmera e abaixo da câmera, mas no próximo vídeo provavelmente eu coloco isso aí para ficar mais bonitinho. Então deixa eu pegar aqui a imagem que eu quero. Só um minutinho. Pronto, achei a imagem. Essa aqui. Então, imaginei essa imagem que a gente está utilizando. E aí, para exemplificar, vamos pegar aqui no slide. Vamos pegar aqui, vamos começar pela explicação de tudo. Ó. O limite de classe. As classes, como a gente havia discutido, é o subintervalo, tá? O limite de classe, o inferior, ele é o primeiro valor que aparece em cada subintervalo e o superior é o próximo valor, tá? Então deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então aqui, ó, por exemplo, vamos analisar, por exemplo, essa classe aqui, ó, em questão, tá? Não essa, deixa eu apagar aqui. Que depois vai complicar muito a quantidade de cálculo, mas só para vocês verem. Ó. Vamos pegar a terceira, tá? A gente vai estar analisando aqui a terceira como referencial. Então, o limite inferior da terceira ele é 166 centímetros e o limite superior é 174. Caso eu queira aqui nesse problema aqui, né? Claro que não tem pergunta aqui, mas se eu quisesse calcular a amplitude do intervalo de classe da classe 3, o que eu faria? Na classe 3 eu pegaria aqui e faria o seguinte, ó, a amplitude desse intervalo é o valor do limite superior menos o do limite inferior. Nesse caso aqui o resultado vai dar 8, tá? Então o valor aqui da amplitude vai ser 8. Prosseguindo com o próximo caso é a amplitude aqui total. A amplitude total, como eu havia mencionado para vocês aqui, ó, a amplitude total, ela nada mais é do que a gente pegar o quê? Eu pego aqui a minha tabela e faço o valor final menos o valor inicial de todos os dados que eu tenho. Então, nesse caso aqui, a amplitude total vai ser um H maiúsculo, né, como a gente está referenciando. Então, vai ser 198 centímetros menos 150. O resultado dá 48 centímetros, tá? Esse aqui é o valor da amplitude total desse meu sistema. Próximo passo, né, a próxima coisa que a gente faria é o ponto médio. Como eu mencionei, é só somar e dividir por 2. Então, basicamente aqui, nesse exemplo em particular, se eu pego esse aqui, ó, ponto médio aqui, eu posso escolher qualquer um deles. Então, basta eu somar, ó, 163. Então, vem aqui, ó, o x3, por exemplo, ó, é o 66 mais 174 dividido por 2, tá? Somando isso aqui, o resultado vai dar 170,
60, esse é o valor do ponto médio, tá? Aqui eu estou fazendo cálculo direto, mas é só somar e dividir por 2, é bem tranquilo aí para calcular o ponto médio. O próximo, depois do ponto médio, seria quem? Deixa eu pegar aqui. Depois do ponto médio, nós temos a frequência absoluta. O que diz a frequência absoluta? É a quantidade de valores em cada classe. Então, a frequência absoluta, geralmente a parte que envolve o termo absoluto é todo mundo, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui na telinha. Então, nesse caso aqui, a frequência absoluta, o F, nesse caso, tá? Olha só. O N aqui, o FI, ele vai ser a soma de todo mundo, tá? Então, só somar. Não vou somar, mas pega todo mundo aqui e soma. A frequência acumulada. Aqui já tem a resposta pra gente, tá, pessoal? 160 aqui. A frequência acumulada aqui, ó. Só um detalhe importante. Deixa eu voltar aqui para não ficar confuso, né? Então vamos lá. A gente está pegando como referência a linha 3, tá? Então a frequência absoluta dessa aqui é 20, tá bom? A frequência absoluta da linha 3 é 20. Vale ressaltar que é absoluta. Quando eu pego, por exemplo, a acumulada, é a soma das frequências absolutas da que eu quero, por exemplo, da linha 3 com a das anteriores. Então, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, a frequência absoluta, tá, da 3 seria igual, desculpa, não absoluta, acumulada da 3 seria igual ao quê? Eu pegar o 20, que é o valor da terceira, mais o da segunda, mais o da primeira, tá? A ordem aqui não importa em si, porque a soma ela é comutativa. Então é só somar. 5 mais 8 dá 13, vai 1. Então fica 2, 4, 6. Então fica 63. Esse é o valor da frequência acumulada na terceira casa aqui, tá? Na terceira classe. A próxima em questão, deixa eu mostrar aqui no slide, seria a frequência relativa, que é o quociente entre a frequência absoluta, que é o que a gente tem já na tabela, com o somatório das frequências, tá? Então vejam só como é fácil calcular aqui, ó, frequência relativa. Deixa eu mostrar aqui no slide. Aqui. Então veja só, a frequência relativa da linha 3 é 20, então a frequência relativa aqui, a frequência da linha 3 é 20, e a frequência relativa, que é o que eu quero calcular, é essa frequência dada que é 20 pela soma, né, de todos os valores aqui. Nesse caso, a soma de todas as frequências 160. Como eu havia dividido anteriormente, o resultado dá 0,125. Então esse é o valor aqui da frequência relativa da linha 3. E aí, temos só para finalizar, nós teríamos a frequência acumulada. Deixa eu mostrar aqui no slide. A frequência acumulada ela diz o que? É o somatório da frequência relativa da iésima casa, ou seja, da terceira, como a gente está analisando só a terceira, então da terceira classe, com as frequências relativas das classes anteriores, tá? Então, basicamente, nós vamos somar esses valores com os valores que vieram antes. Então, a gente vai pegar as frequências relativas da terceira e fazer com o da primeira e com o da segunda. Então, a gente vai somar esses valores aqui. Então, basicamente, né, a gente vai pegar o valor da frequência relativa, deixa eu riscar aqui, dessa aqui, dessa, o da terceira linha a gente já fez, ó, deu 0,125, mas basicamente é nós utilizarmos esse processo aqui, tá? Deixa eu ver se eu faço aqui. Então, a frequência relativa acumulada na linha 3, ela vai ser o que? Ela vai ser o 18 sobre 160 mais o 25 sobre 160 mais o 20 sobre 160. Como o denominador já é 160, eu vou só somar os de cima. Então, 18 mais 25 mais 20, a gente já viu que dá 63. Então, vem aqui, 63 e divide por 160, tá? Se eu pegar uma calculadora aqui novamente e faço esse cálculo, vocês podem conferir aí.
63 dividido para 160, o resultado dá 0,39375. Então esse seria o valor da frequência relativa, tá? Os significados de cada uma dessas coisas que são apresentadas aqui, por primeiro eu estou ensinando como que calcula, né? Seria mais intuitivo falar sobre o que é primeiro para depois fazer toda a abordagem matemática por trás da interpretação estatística, né? O porquê que isso funciona e quais são as características, né? Eu fiz o processo meio tosco, mas nos vídeos anteriores, nas aulas, tá, que a gente terá no futuro, a gente vai ter tempo para discutir, né? A gente vai discutir um pouco sobre o porquê e sobre o qual é a característica de estar estudando essas coisas, tá, pessoal? Então, fique com Deus e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Se cuidem.